Agora eu só quero perguntar o seguinte, eu estou no ar ou não estou no ar? Estou no ar? Alguém faz assim para mim? Ok. Então agora nós vamos. Sejam todos bem-vindos a esse programa chamado Ronda da Cidade. Se você está almoçando aí, querido, bom apetite, então este é o seu Jornal do Almoço. Produção, sejam todos bem-vindos. Finalmente, cheguem para a gente começar esse programa. Eu quero mostrar imagens agora da BR-101. Tem uma ação da Eco-101 agora atendendo a um acidente gravíssimo na BR-101. Coloca no ar para mim, produção. Imagens de um acidente onde 4 pessoas estavam dentro de um carro que pegou fogo. As informações dão conta de que uma batida envolvendo 2 veículos, a caminhonete está parada no local ainda, dá para ver. Um carro tem placa de Vila Velha e um outro da cidade de Mantenópolis. E aí esse carro pega fogo. O carro que pegou fogo é um negócio bem trágico. O carro que pegou fogo. Tinham 4 pessoas aí dentro. 3 na batida conseguiram sair. 3 conseguiram sair. Uma não conseguiu. O cinto não abriu. E aí, meus amigos, nós estamos relatando aqui uma tragédia na BR-101. Falar de tragédia na BR-101 parece até ser um caso muito corriqueiro. É falar de casos corriqueiros. Mas isso tudo está acontecendo. Marcou a manhã inteira na BR-101, na altura de Ibiraçu, onde 3 pessoas ocupavam o carro que está pegando fogo. Aliás, 4. 3 conseguiram sair de dentro dele e uma não conseguiu. Chegou agora a informação que trata-se de uma mulher que não conseguiu tirar o cinto de segurança e o carro pegou fogo, como as nossas imagens estão mostrando. Infelizmente, tem vítima fatal de novo nesse trecho aí. Ninguém consegue explicar por que é que acontecem tantos acidentes nesse trecho de Ibiraçu. Você pega ali João Neiva, vai até Ibiraçu, e ninguém consegue explicar por que é que acontecem tantos acidentes nessa região. Então, o que nós estamos mostrando é muito trágico, é ruim começar o programa falando disso, mas infelizmente a Eco-101, desde o começo da manhã, quando foi registrado o acidente, está agindo lá. Juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, foi preciso chamar o Corpo de Bombeiros para ajudar a debelar esse fogo todo. Mas teve uma vítima fatal, infelizmente, nós precisamos registrar. É assim que começamos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Hoje eu volto a falar sobre o caso George Alves. Passados alguns dias de uma investigação que segue sob sigilo de justiça no MP, o Ministério Público, George Alves resolveu falar com a imprensa. Eu quero agradecer aos integrantes do jornal A Tribuna, maior do estado do Espírito Santo. Esteve lá conversando com exclusividade com George Alves e nós temos aqui os detalhes, aquilo que foi dito por George Alves. Ele mudou versão de depoimentos que ele já tinha dado para a polícia dias após o acontecido. Vocês se lembram que nós falamos aqui sobre este caso? E aí George Alves teria dito que ouviu as crianças gritarem. Ele falou disso lá na Grande Vitória, quando ele deu entrevista. Falou disso lá também. Eu me lembro bem. E ele disse que, segundo versão do que pode ter acontecido, as crianças gritaram, chamaram pai, pai, pai. De repente ele vai lá e aí encontra o quarto em chamas. Isso foi dito lá logo depois do acontecido, 2 dias depois do acontecido. Só que agora a versão já é outra. George Alves disse que achou que tivesse ouvido as crianças gritando. Ele dá outras informações. Coloca aí, põe no ar. Em entrevista exclusiva para o jornal A Tribuna, Georgeval Alves, o pastor George, falou com a imprensa sobre a tragédia que ainda causa comoção entre moradores da cidade de Linhares. Preso,
acusado de estuprar e matar o filho e o enteado, Joaquim e Cauã, em 21 de abril deste ano, George mudou parte da versão dada à polícia dias após a tragédia registrada na rua Nicola Biancardi, bem no centro do município. Ele afirmou, na época, que foi acordado pelos gritos de socorro das crianças durante o incêndio na casa da família. Tentou salvar as crianças, mas o fogo se alastrou rapidamente, matando os meninos. Agora, Georgeval disse que pensou ter ouvido as crianças gritarem devido ao seu estado emocional no momento. Disse ainda ser inocente no caso das mortes das crianças e do estupro de uma ex-funcionária. Acompanhado de advogados, George disse que, naquele dia, estava muito cansado e, após colocar seus filhos para dormir, adormeceu também com sono muito pesado. Disse que, quando sentiu o cheiro da fumaça pela casa, entrou em desespero. Correu para o quarto. Quando abriu a porta, tudo estava em chamas. Entrou em choro naquele momento. Na entrevista, perguntado sobre o que as crianças gritavam, ele respondeu: angústia e a sensação de impotência tomaram conta de mim naquele momento. Por isso, eu pensei ter ouvido meus filhos me gritando. Eu comecei a chamá-los. Acredito que era fruto da minha cabeça. Tamanha era a minha aflição naquela hora. George também foi perguntado sobre o que teria a dizer sobre as acusações que pesam contra ele. Disse que não é essa pessoa que hoje a sociedade hostiliza, muito menos essa figura criminosa que a polícia apresentou. A próxima pergunta, então, foi taxativa sobre sua inocência. Ele respondeu: eu nunca, jamais violentaria ou abusaria de uma criança. Eles eram meus filhos. Pelo amor de Deus, sou inocente. Estou sendo acusado injustamente. George foi perguntado sobre atitudes frias no momento em que perdeu o filho e o enteado. Ele respondeu: não foi frieza. Poucos conhecem a minha história. Sabem dizer como a minha vida foi dura e sofrida. Desde o meu nascimento, tudo o que eu fiz foi lutar pela minha sobrevivência. O que a população fala sobre mim foram coisas que os outros contaram, e eu não. Eu tenho uma história. George foi perguntado também sobre a entrevista que deu para o jornal A Tribuna e a Rede Sim, horas depois do acontecido. Ele respondeu: na verdade, eu não queria dar entrevista nenhuma. Não estava preparado psicologicamente para isso. Não estava sabendo lidar com a perda dos meus filhos. Tudo isso ainda está sendo muito difícil para mim e para minha família. Naquele momento, estávamos acompanhados de um pastor da igreja. Quando saímos do IML, ou DML, ele nos direcionou para falar com a imprensa para dar uma satisfação à população enquanto pastores. Ele também falou sobre o fato de ter ido para uma lanchonete horas depois da tragédia e ter tirado uma selfie no elevador de um hotel da cidade. Sobre isso, George respondeu: não tínhamos ânimo e nem forças para nada. Naquele momento, não queríamos sair do hotel para nada. Estávamos esperando em Deus que aquele momento terrível passasse. Mas o pastor que estava conosco, nos auxiliando naquele momento, nos aconselhou que saíssemos para comer fora, que isso nos ajudaria a não ficar lembrando da perda dos nossos filhos. A selfie foi tirada para lembrar a mim e a minha esposa, que mesmo diante daquele momento difícil de perda, ainda éramos uma família. Iríamos restaurar nossa casa. Sobre a mais nova denúncia do MP, relatando abuso sexual contra uma ex-funcionária do seu salão de beleza, o pastor afastado disse: eu sequer tive uma funcionária com o nome que me disseram. Essa pessoa a quem estão acusando não sou eu. Eu nunca abusaria de uma criança, menos ainda de uma mulher. Pois é. Mudadas algumas versões, agora com a justiça. Isso vai dar um embate judicial grande, envolvendo advogados, envolvendo o Ministério Público naquilo que ainda está sustentando.
Mas o caso segue ainda sobre sigilo de justiça, não é? Ainda não foram abertas muitas coisas que já chegaram para o MP e muita coisa não foi liberada para a imprensa, mas há uma mudança brusca de versão de George Alves nesse caso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o caso dos diplomas que eram emitidos de forma equivocada, corrupta e criminosa no município de Linhares e também em Rio Bananal. Eu vou contar esses detalhes, nós vamos explicar muita coisa disso aí daqui a pouco no Ronda. Vamos lá, de volta com o nosso programa, deixa eu falar sobre diploma quente. Por que diploma quente, hein, gente? Eu gostei, produção, dessa matéria, aliás, da manchete que deram para essa matéria, porque realmente era esquentar um diploma. O que é esquentar um diploma? É você conseguir esse diploma legal, legalizado, não é? Mas a forma de conseguir é uma forma criminosa. Chama-se esquentar um diploma. E nós estamos acompanhando as investigações do Ministério Público. O que é que o Ministério Público está fazendo com isso? Ontem nós mostramos aqui, coloca sua imagem para mim que eu vou chamar a matéria. Ontem o Ministério Público, acompanhado pela imprensa, saiu às ruas em busca de fazer prisões, né? Estabelecer prisões. Cadê as imagens? Cadê as imagens que eu pedi? Coloca no ar para mim essas imagens, por favor. O Ministério Público foi às ruas de Linhares, esteve também nas ruas de Rio Bananal, exatamente realizando prisões. Um dia essa imagem vai para o ar. Agora foi. Tá aí, ó. Essas imagens de ontem. Nós apuramos, né, junto ao Ministério Público, que tratava-se de uma operação para prender pessoas ligadas à emissão fraudulenta ou criminosa de diplomas. Diplomas de pós-graduação. Daqui a pouco eu vou explicar, pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco eu vou explicar como é que isso tudo acontecia. Coloca a matéria para mim. Um dia depois da operação de ontem, a coisa está desse jeito aqui, ó. Põe no ar. Para não atrapalhar as investigações, os promotores de justiça ainda não irão divulgar nomes de envolvidos na emissão criminosa de diplomas de curso superior em Linhares e Rio Bananal. As investigações continuam. E depois dos trabalhos desta quarta-feira, devem ser intensificadas. Sabe-se que 3 mulheres e 1 homem, presos por envolvimento na organização criminosa, foram levados para o presídio feminino de Colatina e de Linhares. Foram horas de oitivas com os acusados e muitos documentos começaram a ser analisados. O promotor Adriane Osório do Nascimento disse que a origem da denúncia é de Rio Bananal, revelando um esquema para conseguir nomeações em cargos públicos. Esse trabalho começou com a informação obtida pela Controladoria do município de Rio Bananal, que, de uma forma bem tranquila, ao verificar, ao analisar os processos internos dele, verificou que era impossível uma professora trabalhar no município de Rio Bananal e frequentar uma faculdade em Tocantins. Nós temos casos de faculdades de Rio Grande do Sul, Canoas, Virginópolis. Era impossível ocupar 2 espaços no mesmo tempo. E daí, eram casos específicos que foram firmados. Eu fui buscar essas informações e me deparei com 2 situações muito gritantes, igual o Dr. Bruno falou. O primeiro é a pessoa que deveria ensinar ética para os nossos alunos, a não serem corruptos aos nossos filhos, está ingressando no serviço público de professora através de um sistema de corrupção. Não demorou muito para que o grupo expandisse o negócio criminoso para Linhares. O promotor Bruno de Freitas Lima, do GAECO Norte, coordenador da operação de ontem, afirmou que a operação neste momento aconteceu nestes municípios, porém, pode atingir outras cidades do Espírito Santo. É uma primeira etapa e a ideia é seguir com essas investigações até em outros municípios aqui do Norte Capixaba. Então é uma fraude que pode ter ultrapassado fronteiras? Sim, há exemplo até do que aconteceu recentemente no município da Serra, com mais de 300 professores que foram identificados com diploma falso.
A expectativa é para que haja novas prisões. Em Rio Bananal, a promotoria disse que quem conseguiu estes diplomas desta forma criminosa terão que explicar o envolvimento às autoridades. Todas em Rio Bananal, né, vão ser chamadas para prestar depoimento e aí vamos saber qual é cada um vai receber lá em Rio Bananal, a minha comarca, vai receber uma peça investigativa. O que vai acontecer com essa peça investigativa vai depender do final, após a conclusão de cada auto daquele. Olha só, teve uma andorinha que me contou, o nosso jornalismo ele tem um monte de fontes, as fontes sempre são resguardadas tranquilamente e dão informações. O Ministério Público está fazendo a investigação dele, mas nós temos fontes que nos informaram paralelo a isso o seguinte: como é que funcionava isso aí? Coloca a imagem para mim dos documentos sendo apreendidos, imagens dos documentos sendo apreendidos. Vários foram apreendidos aqui na cidade de Linhares, onde a coisa é bem forte também. Em Rio Bananal foram cerca de 150 pessoas, direta ou indiretamente envolvidas com essa história de esquentar diploma. Mas aqui na cidade de Linhares também houve isso. Nós não temos número, mas funcionava da seguinte forma: alguém precisava ter ou queria conseguir uma vaga de principalmente DT no serviço público. E aí há critérios, né? Há critérios, tem que ter critério. Poxa, tem gente mais preparada que as outras. De repente, alguém dizia o seguinte: olha, eu não estou tão preparado, mas eu vou tentar buscar esse preparo. De que forma que buscavam? Buscavam diplomas de pós-graduações que não tinham uma presença em sala de aula. Rapidinho o diploma chegava e apresentavam e aí conseguiam vagas. Era isso que estava acontecendo. Essa andorinha, pode ficar tranquilo, viu, andorinha? Mas essa andorinha nos contou isso. Claro que o Ministério Público não vai abrir muita coisa agora, já que está sob sigilo absoluto. Então não tem nome, nome do Instituto, por exemplo, que eu demandei o Ministério Público. Eu mandei perguntar. O Ministério Público disse que nesse momento não iria se posicionar com relação a isso, mas as investigações seguem. Então é um esquema criminoso que foi provocado, o Ministério Público foi provocado em Rio Bananal. Aqui na cidade de Linhares constatou-se que é muito forte, estão sendo levantadas agora outras informações e sai daqui e vai para outros municípios. 4 pessoas foram ontem levadas para presídios. 3 mulheres levadas para o presídio feminino de Colatina e um homem preso aqui na cidade de Linhares. Aliás, a maioria dos presos são daqui, levado para o presídio da cidade. Daqui a pouco eu volto, tem outras informações no programa. Sai daí não, volto já já. Seguindo com informações do nosso programa, vamos falar sobre o caso da liberação dos corpos dos estivadores que acabaram morrendo de uma forma trágica, uma tragédia grande lá em Aracruz. Notícia nacional, inclusive. Os homens estavam trabalhando dentro de um navio quando, de repente, acabaram inalando um gás estranho, um gás tóxico, que acabou sendo letal para eles. 3 pessoas morreram. As investigações seguem, envolve agora o Ministério do Trabalho, envolve a Marinha, envolve um monte de coisa. Mas os corpos foram levados para a Grande Vitória e já foram liberados. Vamos acionar os nossos repórteres na Grande Vitória. Põe no ar. Hoje pela manhã, os familiares de Adenilson Rodrigues de Carvalho, Clóvis Lira da Silva e Luiz Carlos Milagres estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória para a liberação dos corpos dos portuários. Abalados, os familiares não gravaram entrevista. O diretor do Sindicato dos Estivadores do Espírito Santo também esteve no local para prestar auxílio aos familiares. Carlos Alberto chegou a trabalhar com Luiz Carlos e conhecia as outras vítimas. Tive um prazer, para mim, assim, como falar com um colega de trabalho, né, como amigo, a gente, toda a aula portuária, sente muito, né, ele é uma pessoa maravilhosa, familiar,
cara bom, né? E nós trabalhadores temos mesmo essa coisa mesmo, né? Ele deve ter percebido que o rapaz passou mal, desceu para socorrer, assim como foi o outro na sequência, né? Segundo o DML, os corpos dos 3 portuários passaram por uma autópsia específica. Essa autópsia analisa se há substâncias nos pulmões. O Ministério do Trabalho e a Marinha começaram a apurar as causas. Se houve mesmo vazamento de gás, se as vítimas inalaram esse gás e também a responsabilidade do acidente. O acidente aconteceu no navio Sepetiba Bay, carregado de eucalipto, atracado no terminal de Barra do Riacho, em Portocel. Adenilson Rodrigues de Carvalho, Clóvis Lira da Silva e Luiz Carlos Milagres desmaiaram no porão do navio. Chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Vitor Souza Olmo foi o único sobrevivente e, como mostra essa foto, se recupera bem. Em áudio enviado à família, ele contou o que aconteceu. Escuto um dos rapazes gritando que o Clóvis tinha caído no porão. Na hora, eu da janela do guincho gritei para os arrumadores para solicitar socorro, passar um rádio, achar o conferente, porque o Clóvis tinha caído no porão. Quando eu desci do guincho e cheguei na boca do porão, o Milagres, que era o portoló e estava mais próximo da escada, foi o primeiro a descer. Quando a gente chegou da boca do porão e olhou lá para baixo, o Milagres estava desmaiado lá embaixo. Eu, na hora, já corri para descer. Eu fui o segundo a descer para tentar socorrer o Clóvis. Na minha inocência, eu achei que o Milagres tinha desmaiado por ver o Clóvis todo machucado lá embaixo, sangrando e tudo mais. Então, por isso que eu desci. Eu nunca imaginei que era gás. Quando eu cheguei lá embaixo, já fui para perto de Clóvis e vi que ele estava sangrando muito no rosto, mas estava respirando. Então já olhei para cima e gritei: avisa a emergência que ele está respirando. Quando eu terminei de falar isso, eu senti um cheiro muito forte. Não tenho certeza se é amônia, mas se não é amônia, é um gás muito parecido. Em fração de 1 segundo, 2 segundos, eu já estava desacordado, não lembro mais de nada. A hipótese é que os trabalhadores inalaram gás sulfídrico, extremamente tóxico, liberado pela madeira ao ser molhada. Esse gás é capaz de matar uma pessoa em questão de minutos. Nós não sabemos ainda se foi esse gás, se foi um vazamento do navio, se foi uma concentração de gás criada pela madeira, não se sabe ainda. Esse tipo de acidente, no caso, não se tem relato disso, entendeu? Então, mas assim, é tudo bem acompanhado, da empresa com trabalhadores, isso é muito acompanhado. Então, isso aí, mas vão ter esclarecimentos, vai ser passado, principalmente para os familiares, para os amigos e para a sociedade. Pois é, uma tragédia imensurável de grandes proporções em Aracruz. A cidade vive uma comoção muito grande. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Amanhã de volta. Tchau, tchau.